casa. Tá chovendo Ixi. aqui, tá ventando pra caramba. Talvez então, e assim, e quando acontece isso, a internet também vai para o espaço. Ah, vamos ver se a gente consegue, né? Se não vai, mas como pode melhorar? Maravilha, Tudo eu bem, nunca tinha feito. Patrícia? Tudo bem, querida? Eu nunca tinha feito live aqui no TikTok, Karina. É. Que legal que é um outro espaço, né? Outro espaço, totalmente diferente do Instagram, né? Do Sim. YouTube. Eu tô te namorando desde 2017. E por que que você nunca veio para o fundamento, hein, dona Karina? Não, eu fiz os fundamentos aqui com outro pessoal, né? Mas é. Mas Eu olha falei só, o assim, eu fundamento, co-criei você fundamento, olha só, nesta funda- live. olha só, Fala aí. fundamento com cada pessoa é diferente. O meu fundamento é único, Eu único. sei, eu sei. Uma anfitriã ontem, eu estava conversando com a Ju ontem, e ela estava falando isso para mim. Ela estava falando, Patrícia, o seu fundamento é uma coisa patrícia, sabe assim? É bem legal. E é bem Você interessante. sabia que Ah, todo mundo que eu já fiz barras de axis, já fui facilitadora, e todo mundo que eu comento, você, eu preciso fazer com a Patrícia, ela é muito assim, aberta, né? Ela não tem medo do que fala, né? Ela é espontânea, né? sim, 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 sim. Então você já fez barras então desde 2017? Não, eu fiz acho que 2018, por aí. Eu não sei mais ou menos, mas faz Mas tempo que eu eu vi que você é fiz. consteladora também, não é? Sim, sim. Eu tô mais Você nas trabalha. constelações familiares, mas as barras que despertou tudo na minha vida, entendeu? Ah, que legal. Você trabalha com terapias, então? Trabalho. Além de entrevistar o pessoal aqui. Muito legal. Porque você gosta de entrevistar ou você é jornalista? Não, eu gosto de entrevistar novos pensamentos, novas ideias. Também não é só terapias, né? Eu entrevisto outras coisas também. Maravilha, eu adoro isso, adoro novas Né? ideias. Não ficar na caixinha, eu não fico na caixinha, eu sou fora da caixa. Eu chamei o povo que agora lá do Instagram dizendo, eu coloquei seu nome, mas eu escrevi o seu nome correto, mas eu falei errado, que eu falei Pascovis, é Pacovis. Meu Não, nome, ó, vou te falar, meu nome é Karina Esteves. Só que por que eu pus Karina Pacoves, né? Aí o povo fala assim: você não tem esse nome. Porque na constelação familiar eu falava assim: nossa, só a Karina Esteves, tá faltando o Paula e o Costa. Então eu pus Karina Pacoves. Eu fiz uma junção, entendeu? adorei, adorei, adorei. Mas fala de que você quer falar hoje à noite? Não, hoje a gente vai falar de muitas perguntas e aqui eu vou abrir um espaço. Você é a dona daqui hoje, tá? Porque eu Maravilha. Pode co-criei fazer. isso, co-criei você aqui hoje desde 2017. Foi assim, nossa, eu assisti, às vezes eu ia de madrugada, não tem nada pra assistir, vou assistir a Patrícia. Patrícia. Maravilha. Olha, muito obrigada. Eu fico tocada. Bora lá, então. Vamos lá, vamos às perguntas. Ah, Como você conheceu as barras de Axis e o que te motivou a se tornar uma facilitadora? E para quem nunca ouviu falar, o que são barras de Axis e qual a principal transformação na sua vida com as barras? bora lá. Eu ouvi falar de barras de Axis em 2014 na Europa. Eu estava na Croácia, fazendo um mês lá de curso de uma outra técnica que eu estudava. Eu estava me transformando, eu estava fazendo curso de professora da outra técnica. E aí Ah, eu tive uma amiga que falou que barras era legal, mas tudo bem, só falou. E eu não tive ideia como é que era aquilo. E eu lembro que eu comecei a fazer uns atendimentos, e aí, é muito doido isso. É assim, eu colocava a mão na cabeça da pessoa, atrás da orelha, que é onde está colocada a banda de implante. sim. E colocava a mão ali. E aí, quando eu fazia, fechava os olhos, eu via umas barras na cabeça da pessoa. E aquilo era. Eu achava que aquilo era capacete, eu chamava de capacete. Falei, gente, eu tô vendo uns capacetes na cabeça das pessoas agora. Falei, cara, que maluquice é essa?
E aí eu falei assim, cara, e aí eu falei assim, eu tenho que estudar isso, né? Veio pra mim assim, ó, é pra você estudar isso. Só que eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo. Grade cristalina, não sei. E eu vi as cores, eu vi o verdinho, eu vi o amarelo. Falei, cara, que coisa é isso, né? Durante muito tempo eu fiz cursos para desenvolver as minhas habilidades psíquicas. Então essa outra técnica era para a gente trabalhar bastante tudo isso. E aí, quando eu fazia o tratamento, o atendimento com as pessoas, eu via aquelas coisas. Um belo dia, eu fui convidada para uma apresentação de uma técnica. Quando eu chego lá, tem um banner gigantesco com aquelas mesmas faixas em cima É. da cabeça. Eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, é esse negócio que eu tenho que estudar. Fui fazer o curso de barras, não gostei. Não gostei mesmo. Não É gostei. mesmo? Achei chato pra cacete. Peguei a. Que negócio chato colocar a mão na cabeça de alguém. Desde quando colocar a mão na cabeça de alguém vai mudar a vida de alguém? Ai, que coisa boba. O que vai acrescentar na minha vida? Que coisa mais retardada. Esse povo pode, POC. Tô falando sério, tá? Até então eu era economista do mundo corporativo. Eu olhei e falei, cara, pelo amor de Deus, que negócio pode, POC, que coisa mais ridícula, que coisa ridícula. E aí foi muito legal, porque eu peguei realmente a apostila e enfiei na gaveta, tá? Esqueci. Até um dia que eu fui fazer um workshop com uma facilitadora do México. E aí eu achei interessante, né? Era uma sobre processo corporal, e aí ela fazia as perguntas, e aí ela fazia a frase aclaradora. Ela falava o POD-POC. E aí eu percebi, e assim, eu testava em mim. Peraí, eu tenho a crença. Aí eu faço POD-POC, eu não tenho mais a crença. Eu tenho a crença, eu não tenho. Falei, gente, que coisa fantástica é essa? Eu faço POD-POC, a crença vai embora? Eu falei, cara, isso é louco. Eu fiquei louca. E aí eu aprendi o POC no final de semana. Fiquei louca, louca, louca. Na época, eu liguei para uma amiga minha e falei assim, cara, eu descobri uma coisa muito legal. A gente não precisa fazer um monte de coisa. Não, você faz só esse negócio aqui e vai embora. E aí eu achei interessante. Aí eu fiz o primeiro fundamento no Brasil. Eu faço parte do primeiro fundamento no Brasil. E dali eu falei assim, eu ainda não tinha tido aquele insight de eu escolho fazer isso, tá? Aí eu virei facilitadora de barras em fevereiro do ano seguinte, e aí eu escolhi. E aí umas amigas minhas estavam indo se tornar facilitadoras de fundamento, e eu assim, de boas, não vou fazer, não quero fazer isso. Mas por quê? Eu falei, não tô afim, sei lá. E aí eu me dei conta que eu não tava interessada em ter responsabilidade com as questões das pessoas. Mas eu acabei me transformando, ok? E foi muito legal, porque aquele fundamento que eu fiz no ano anterior mudou a minha vida definitivamente, sabe? Eu tinha uma compreensão completamente equivocada de quem eu era. Para mim, a vida inteira eu carreguei que eu era errada, que eu. Sabe assim, eu realmente. É como se eu não tivesse lugar no planeta, em função de ser errada, de ser não ser mais ok, não ser mais ok, aquelas coisas todas. E quando eu fiz essa classe, ali o que o Axis apresentou para mim é que estava tudo bem eu ser do jeito que eu era. Sabe? O déficit de atenção era uma característica minha, não tinha nada de errado. O modo como eu aprendia, né? Como eu era uma coisa única, única, era a minha individualidade. Então foi muito legal. Então o que que acontece? Eu falei assim, cara, eu acho que vai ser legal compartilhar isso com as pessoas. E foi daí o desejo de permitir, na verdade, que as pessoas pudessem ter suas vidas transformadas ou se sentirem tocadas da mesma forma que eu fui, sabe, Karina? Foi isso, foi assim, o desejo de compartilhar com as pessoas as ferramentas que estavam mudando a minha vida. Entendi. Mas Então, faz. Desde quando você tá? tem 10 anos que eu tô no Access. 10 anos. Você não é mais a mesma, né? Não, não, eu não sou mais a mesma mesmo. Mas é muito legal, sabe? Porque tem uma novidade aqui. Assim, Pode eu estou há falar. 10 anos no Access e eu escolhi ontem deixar de ser CF. É? Aham. Então, assim,
é, é muito legal, porque assim, eu sempre falava assim, quanto tempo eu vou ficar nisso? Quanto tempo eu vou ficar nisso? Porque o máximo que eu ficava em qualquer coisa era 4 anos. E foi muito legal, porque é muito legal tudo isso, todo esse processo nosso de expansão, de conhecer novas coisas e de abrir. Então, assim, o Access, na verdade, a filosofia, as ferramentas abriram muito espaço para mim. Abriram espaço para eu ser quem eu sou, sabe? Alguém está perguntando ali, o que que é isso? Conrado, o que é isso? É uma técnica chamada Access Consciousness, uma técnica dos Estados Unidos. Barras de Axis. Tem, onde ele colocou várias informações de várias técnicas diferentes, tem cabala, tem budismo, tem um bando de Você coisas. conheceu, né, o pessoal, né? Quem? Que pessoal? O dono que fez isso Lógico, aí. lógico. Fez, é. Quando você vira CF, você tem que fazer classes com ele. E mais, ele era o meu crush, eu tinha um crush nele. Ah, é? Quem Lógico, é o... do velho, não era Do novo. velho? No Gary? Eu tinha uma crush. Nossa, eu achava assim, meu Deus do céu. Eu acho que ele que é o homem da minha vida. Não, gente, nossa, eu já falei várias coisas pra ele. Na verdade, eu já até falei isso pra ele. Entendi. Essa coisa minha de não ter filtro e falar, eu já falei pra ele. Eu falei pra ele que ele tinha que casar comigo, que eu não sei mais o que. Nossa, como. Já aprontei com ele. Mas assim, Karina, é muito legal essas ferramentas todas e o que que elas possibilitam às nossas vidas. Então, assim, é fundamental, fundamental. Pelo menos é um interessante ponto de vista meu, né, Karina? É fundamental que a gente busque, que a gente, sabe, vai atrás de ferramentas para a gente descobrir quem a gente é, sabe? Afinal, exemplo, assim, por que que eu faço essas escolhas? Por que que a vida é assim? Por que que eu crio dinheiro? Por que que eu não crio dinheiro? Por que que eu tô namorando? Por que que eu não namoro? Por que que eu fico angustiado ou eu não fico angustiado, sabe? Qual foi o caso mais marcante ou transformador que você já acompanhou nessa técnica de Axis? Qual que fez assim? Não, Karina, comigo ou com as outras pessoas? Comigo ou com as Não, outras pessoas? você. É algum processo de Axis que você fez assim? Querida, vários, vários. Tô falando sério. Pode citar alguns? Exemplo, Ah, eu tava na Malásia. Nossa, tem sim, ó. ah, Quando a gente entra no Access, a gente fala sobre escolhas. Meus filhos sempre falam que eu estava sempre fora do Brasil. Eu estava em Paris, e aí a professora estava falando de escolhas, tinha o pessoal na fila. E eu fui pro microfone para brigar com a professora. Eu tô falando sério. Eu fui pro sim. microfone para falar com ela. Como assim esse negócio de escolha? Tudo é escolha? E, escolha. E aí, na hora, a pessoa na frente falou alguma coisa, e a professora. Tudo se abriu para mim. Eu falei, caramba, isso que é escolha, então? Eu descobri o que que era escolha, tá? Ali, 1 ano em Axis, eu falei, já sei o que que é escolha. Então, assim, mudou completamente minha percepção. Uma outra também foi com o Dan. O Dan estava fazendo uma técnica que a gente chama de sinfonia de possibilidades e eu recebi. E simplesmente apagou tudo na minha cabeça. Eu não conseguia, não tinha nada para falar. Eu fiquei 1 hora, mas tipo assim, muda. E olha que eu falo pelos cotovelos. E eu não, assim, eu não tinha nada para falar. Nada para falar. Nada para falar. Então, já assim, várias coisas que você faz, onde você fala assim, é isso. Uma vez também em Viena, quando, também durante uma classe, quando eu vi que a gente não precisa fazer nada, é só ser. Mas abriu tanto espaço ali para mim sobre ser. Sabe assim, porque muitas vezes a gente tenta entender desse espaço, assim, sabe? De forma cognitiva, e não é. É simplesmente um espaço que se abre quando você descobre algo. Então eu já descobri várias coisas que você fala assim, caramba, caramba. Isso foram nas classes deles. E depois nos meus fundamentos, nossa, trocentas, várias coisas, sabe assim? Eu já dei mais de 150 fundamentos. Tanto é que em 2018 eu fui eleita 2 vezes a número 1 de quem mais dava. Isso é muito legal, porque assim, Karina, Dava fundamento, hein, gente? dava fundamento. Quem dera dar tanto assim como é assim, Karina. Eu escolhia, eu falei assim, eu vou dar classes toda semana. E eu dava
eu tinha, a minha agenda já estava cheia em um ano. Se você falar assim, Patrícia, pode vir na minha cidade? Eu falei assim, olha, você vai ter que entrar na fila, só tem agora, a gente está em junho, né? Eu só posso agora julho do ano que vem. Então eu fiquei assim, uns bons 2 ou 3 anos, viajando que nem uma louca por esse Brasil, Cansou? Europa. Posso falar uma coisa? Ah, Cansei. Chegou um momento lá atrás, isso foi em 2019, que eu falei assim, eu não tô mais a fim de fazer isso não. Falei, sabe assim, porque o que eu me dei conta? Eu me dei conta que aquilo já tinha virado a minha zona de conforto. sim! Já Tava tinha virado, quentinha, né? já tava, eu não fazia mais nada, as pessoas ficavam me chamando, chamando. Assim, eu não tinha que fazer nada, eu só tinha que ir lá e dar a classe. Eu lembro que eu ouvi um áudio meu, eu viajando, dizendo assim, eu quero abrir espaço para fazer as minhas coisas autorais. Porque depois de um certo tempo, sabe, você quer começar assim, você quer fazer as coisas que você deseja e não somente obedecer as regras de uma técnica. Sabe assim, Sim, sim, você quer falar sim. o que você quer falar, e você. Ok, porque uma coisa muito legal é assim, o que o Axis está ali o tempo inteiro empoderando a gente? O Axis está empoderando a gente fazer perguntas, Sim. a gente seguir aquilo que funciona pra gente, sabe? E o Gary sempre falou, olha, se eu digo algo e não é leve, não é leve, se chegou aqui no peito e ficou pesado, não compre, não leve para casa. É leve ou pesado, né? Que tem, né? Sim, Leve ou sim. Então, pesado. assim, eu sempre gostei disso, sabe? Essa coisa leve ou é pesada. E, obviamente, pelo menos eu sempre, Karina, eu falei assim, peraí, eu vou aprender, né, a fazer perguntas e a perceber energia. Então, isso é muito legal, sabe? Quando você começa. Em um determinado tempo, eu falei assim, peraí, eu quero outras coisas. Então, a gente sempre quer mais outras coisas, sabe? Sim. O quão mais divertido pode ficar? É igual quando a gente começa a brincar, é assim, ok, e agora? A gente escolhe brincar com o quê? É. E o merecimento? Pra mim, o Axis cortou esse negócio de merecimento. Eu mereço ser isso. Não, eu escolho ser isso. E você? Sim, porque assim, é incrível quando você vê que, na verdade, a gente merece tudo. Você merece tudo. E não é você merece porque você tem mérito ou porque você fez É. por. Não é por eu fiz por. Não. Eu tô aqui nesse universo, eu já sou uma baita contribuição para esse planeta. E desse lugar, eu posso escolher o que eu quiser. E isso que é fantástico, sabe? Peraí que essa gata É. aqui, ó. Eu dava o exemplo assim para o pessoal assim, eu também era do mundo corporativo, era de comércio exterior, tal. E aí você fazia mais, o outro não fazia nada e o outro merecia. Aí eu dava um nó na cabeça, né, naquela época, né? Aí eu falo, não, eu escolho isso, né? Eu não mereço isso, eu escolho. Não, é Aí muito já legal mudava aquela energia, né? quando você aprende que você tem escolha. Sabe assim, muitas vezes as pessoas se sentem impostas pela vida a seguir determinados caminhos. E aí você acaba seguindo um determinado caminho porque você aprendeu assim, sabe, com seu pai ou sua mãe, e você vê que é o que é preconizado na realidade, sabe? Na faculdade, no mundo corporativo. E não, peraí, eu tenho escolha, eu verdadeiramente tenho escolha. E é incrível quando você vê assim, ó, você tem escolha. É inacreditável, mas assim, as pessoas começam a perseguir, sabe assim, o sucesso ou a fama. E você acaba perseguindo o sucesso ou fama, ou criar muito dinheiro, só porque disseram, olha, assim tem que ser. E aí você pode dizer, É. peraí, mas verdadeiramente, o que eu desejo? Eu não desejo nada disso, eu posso desejar simplesmente morar no mato com uma galinha. Quando eu tinha uma aluna que falava assim, Patrícia, eu não quero nada disso, eu só quero morar no mato e ter uma galinha. E aí você fala assim, ok, tá tudo bem morar no mato e ter uma galinha, É. Não é sabe? só assim, eu quero uma Ferrari e tal, né? Não, o que é os meus desejos é meus desejos. O que é seu desejo é cada desejo é diferente, né? Não é Sim. só ter uma casa, um carro, casa, apartamento, que eu Eu tô falava. aqui, eu tô aqui segurando aqui a câmera porque a minha gata tentou brincar, tá brincando com o tripé. Oh, Deus do céu. Os gatos
tem um olhar, né, de sensitivo também. Sim, sim, sim. E para você, os julgamentos, para mim foi de uma coisa, e para você, quando o Edson falou assim, julgamentos, o que transformou na sua vida? Tudo, absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando eu me dei conta que o julgamento o julgamento é uma mentira, e o julgamento alimenta o mal no planeta, eu falei, caramba, eu tenho que parar com o julgamento. E na verdade eu tenho que parar com o auto-julgamento. E a gente muitas vezes fala assim, ah, não, tá tudo bem eu julgar, eu não julgar, eu vou me julgar. Não, você se julgar, você julgar o outro, a energia que tem nisso daí, o peso que tem, a densidade que tem, o julgamento é anticonsciência, é um movimento que é Sim, o contrário à consciência. Então, o julgamento por si só alimenta a maldade no planeta, sabe? Eu falei, eu não vim aqui nesse planeta para alimentar a maldade, eu vim aqui realmente para trabalhar para expansão de consciência. Então, eu escolho me trabalhar para não julgar. Ah, eu falei assim, sim. eu verdadeiramente. E é um trabalho, porque quando você se dá conta disso, se dá conta do julgamento, quando você se dá conta de que é você que se limita em tudo, você se limita porque você não acredita em você se limita porque você, sei lá, você já tem várias ali definições para você. Quando você percebe que você pode abrir mão disso e mudar sua forma de pensar, parar de se julgar, e a partir do momento que você para de se julgar, você cria uma outra realidade para você, que realmente os seus pontos de vista criam a sua realidade. Falei, peraí, se os meus pontos de vista criam a minha realidade, bora mudar isso daqui. Eu não escolho continuar me julgando. Porque assim, Karina, o nosso julgamento, porque o julgamento é o quê? É um pensamento. Vai sempre ter um julgamento, mas a gente tem que se policiar, falar, peraí, eu tô julgando muito, né? Eu mudei assim, eu julgava 100% as pessoas, aí depois, quando eu fiz o Axis, veio na minha cabeça assim, Karina, eu pesava 97 quilos, né? Aí eu falei, você fica julgando as pessoas magras? Veio na minha cabeça, aí eu coloco um exercício, eu falei assim, universo, abençoe aquela pessoa magra, que eu seja magra também, igual a ela saudavelmente. Aí eu comecei a ficar magra, eu comecei a parar de comer tanto, Que entendeu? Foi legal, que assim uma legal, que legal. transformação. Que Você não legal. pode jogar o que você quer ser, né? Na verdade, as pessoas fazem muito isso, mas é por desdém. Muitas vezes você desdenha, sabe? E é uma coisa, é louco. É como se, ah, eu não vou gostar então dos magros, então se eu sou pobre, eu não vou gostar dos ricos. Então, mais louco ainda é o seguinte, se eu não gosto do rico, o que que o rico tem? Dinheiro. Então, se a pessoa se der conta disso, de cara, ela já vai perceber que é um péssimo caminho se ela está buscando prosperidade, sabe? Então, da mesma forma, se eu desejo ser magra, peraí, qual é a informação que eu estou passando aqui pro meu corpo quando eu odeio as pessoas magras? É. Eu comecei a fazer isso, assim, forçado, né? Mas depois foi ficando leve. Você vai fazendo esse exercício, vai Mas ficando assim, leve. Karina, é um treino, né, Karina? Você É. precisa ser. Karina, isso assim, a gente tem que desenvolver a presença. O que que é consciência, né? É você estar presente o tempo inteiro com tudo, principalmente com você, com seus pensamentos. Gente, eu sempre falo, o pensamento, na verdade, a mente, né? A mente pode ser uma ferramenta poderosa ou pode ser uma arma, nossa, extremamente perigosa. Porque o que você pensa tem consequências, o corpo tem uma reação. Sabe assim, eu penso logo em seguinte, eu tenho uma reação bioquímica desse pensamento. Então interfere em tudo. Mas Interfere em tudo. deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a assistir você, eu comecei a te julgar. Eu falo, eu sou transparente. Assim, no começo, bem no comecinho. Aí depois eu falei assim, não, essa mulher é sensacional. Ela falou o que ela pensa, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu comecei a gostar de você. Mas Você não, antes eu você não te gostava. julgava. Sim, todo mundo, Karina, todo mundo. Não julgava por causa dos palavrões que eu arrotava, por quê? É. É por causa dos palavrões, mas eu falei assim, não, cada um tem seu jeito de ensinar, né, de despertar outra pessoa, né? Não Mas tem assim, olha, essa de padrãozinhos.
Não, muita gente fica indignada. Eu tenho umas amigas que falam assim: você devia parar de falar palavrão. Eu mando as pessoas para elas assistirem você, porque você, nossa, você muda a vida de tanta gente, mas aí elas começam a ouvir, e aí você chama as pessoas de vaca na live, você fala um palavrão na live, chama, manda alguém, sei lá, para que lugar, e aí elas falam assim: nossa, essa mulher é grossa demais. Mas assim, Mas cara, ó, eu julgava, tá vendo como mudou a polaridade, né? Você sim, não porque pode assim, ó. também, você não pode falar assim, ah, eu tenho que encaixar, né, nessa caixinha, senão eu não vou ter crédito, Mas né? olha só, Karina. Se você é assim, ó, se a pessoa é sempre assim, Karina, nunca é o outro, sempre sou eu, tá? Uhum. Então, quando eu não gosto de algo em alguém, na verdade, ó, a grande pergunta é o que que aquele alguém está falando de mim? Quais são as minhas questões aqui? Quais são as questões que eu carrego aqui? Sabe? Não é o outro, nunca é o outro. Então, assim, quando o palavrão do outro me incomoda, o que que tem aqui para mim? Onde É, é? Eu tenho peso no julgamento, os palavrões estão pesados para mim, eu não tenho permissão de falar. Como é que é? Porque é incrível, porque a gente se projeta na outra. Karine, é assim, ó, o outro não existe. Eu não não. existo. Na hora que você está me vendo ali, você está, assim, é a projeção. As suas reações à minha pessoa é você se projetando ali. Então é muito legal isso. Muitas pessoas vêm para mim e falam assim: eu não fazia nada com você porque eu morria de medo de você. Eu falava assim: você não tinha medo de mim. Você não tinha medo de mim. Você tinha medo daquilo que você via em mim, mas na verdade era seu, sabe? O que fazer com tudo isso? Como é que você seria? Você tem medo da sua liberdade. Imagina se você fala o que você quiser. Imagine se você se autoriza a fazer uma escolha. O que bagunça que iria criar na sua vida? Então, Sim. é muito legal quando as pessoas, sabe, se dão conta do que o outro representa para mim. E o que É eu estou disposta a que fazer. falam, né? Que o que você fala assim, ah, não gosto disso no outro, é que você tem que se resolver também você, né? Sim, sim, sim. Porque assim, ó, o que que o outro. É aquilo, né? O que que o outro tá falando de mim? O que que tem ali? O que que o outro tá fazendo ou sendo que eu não tenho coragem, eu não tenho permissão para fazer ou ser? E se, ao invés de ficar recriminando o outro, eu me trabalhasse, para eu me autorizar a ser magra, né? É. Bem legal, eu adoro. Eu amei aprender a fazer perguntas. Amei, amei. Eu deixei um pouco de fazer pergunta. A única coisa que eu faço é como pode melhorar, né? Que é o Axis abriu. Como pode melhorar disso? Como pode melhorar daquilo? E você vai só. Mas é Eu falo assim, assim, como pode melhorar de eu não sei o sim, que, eu sei o que lá. Aí o mas é assim, universo vem Karina. e nhaca. É o seguinte, quando, tudo que a gente está vivendo, se você não faz essa Ah, pergunta, você acaba interpretando como algo dado, fato, determinado. E não. E o mais interessante é isso, né? O fazer uma pergunta é permitir que tudo se movimente e algo possa ser recriado. Karina, o que significa aquela. Eu não sei como é que funciona esses símbolozinhos aqui no TikTok. que símbolos. Tem, ó, no TikTok aquele bonequinho representa que tem só uma pessoa assistindo, é isso? Mas tem eu e você. Sim, mas Só que vai chegando e vai entrando. Mas os cortes que a gente vai fazer é o negócio. As lives não entram muito, mas os cortes vai ser um monte de corte seu depois. uma maravilha. Então, eu vou Por preparar. isso que eu faço aqui. Aqui é tipo um treinamento. Depois os cortes é um montão de gente. Ah, mas vem cá. Não, mas agora é ao vivo, não é? É ao vivo, é ao Ah, vivo. ok. Não, é porque eu falei, gente, não pode ter um bonequinho só, porque tem eu e Não, ela, somos entra e duas. fala. Ó, é porque o pessoal entra, fica um pouquinho, depois entra mais. Não, tranquilo, 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 tranquilo. E então, eu também era igual você. Eu fiz o curso e aí eu falava assim, como pode melhorar? Isso aí é uma mentira, não sei o que lá. Aí eu falei assim, vou testar aqui também. Como pode melhorar? Eu imaginei, né? Teve um caso assim do meu marido que foi trocar o carro e tava com uma rasura lá que o cartório não aceitava para vender o carro, né? Trocar o carro.
Aí eu falei assim, ele foi no cartório, não vai ter jeito. Aí eu falei, vamos tentar mais dois cartórios de Santos, que eu tava lá em Santos. Aí eu falei, eu fiquei sentada no carro, vai lá resolver. Aí eu falei, como pode melhorar? Imaginei ele sorrindo, vindo até a direção, eu consegui. E você acredita que aconteceu isso? Eu falei, agora eu acredito no como pode melhorar. Karina, como pode melhorar? Eu precisava pegar um nada consta na Receita Federal. Ah, E eu tinha tido um problema no imposto de renda. E quando você tem que fazer aqueles negócios, como é que fala? Corrigir, eu esqueci o nome. informe. Ah, é uma correção lá que tem que fazer. Menina, e aí eu precisava daquilo para vender o apartamento. E a gente entrou pela internet, não conseguiu. Nada. O advogado não conseguiu lá o nada consta, nada, 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 nada. Aí eu falei, cara, que se dane, eu vou pra Receita, ok, qual o pior aqui, né? Sei lá, não tenho a mínima ideia que vai ser. Mas aí eu peguei, na hora que eu saí do táxi, eu olhei para cima e falei, que mais impossível que eu não considerei. E isso mesmo, é como pode melhorar. Eu ia chegar lá e ia contar toda a história para a mulher. Eu falei, não vou contar nada. Eu só cheguei para ela falou assim, o que que você deseja? Eu falei, uma certidão negativa, né? Eu acho que é Sim, negativa. sim, sim, Eu falei, isso. eu quero uma certidão negativa. Ela assim, qual o seu CPF? Eu dei. E ela me deu a certidão negativa. Aí você falou, agora eu acreditei no como pode melhorar. Não, agora eu acreditei, não, eu sempre acredito. Sempre Karina, acreditou. eu nunca duvidei das ferramentas de Access. Nunca duvidei, tá? Lá atrás, quando eu vi que eu me dei conta que quando aquela frase, eu sou a potência, eu sou o controle, eu sou a criatividade, eu sou a consciência, eu sou. Aquilo mudou a minha vida. Entendi. Eu falei assim, ali virou uma chave. Peraí, tudo que eu penso, eu crio. Eu sou a consciência, isso. Tudo que eu penso, eu crio. Naquele momento, eu havia me dado conta de tudo que eu havia criado naquele momento que eu estava vivendo. Eu tinha dito assim, caramba, meu dinheiro vai acabar, eu não vou dar classe para ninguém, não sei mais o que, não sei mais, e eu estava vendo aquilo. E naquele momento eu lembro que eu pulei de alegria, eu falei, caramba, eu vou mudar tudo! Eu vou criar classes toda semana, eu vou ser número um nesse planeta, eu vou viajar pelo mundo inteiro, sabe, eu quero morar numa casa grande, eu quero ter isso, eu quero aquilo. Cara, Mas antes do Axis, a sua vida era meio calma? O que que ela? Era completamente diferente? não, mas assim, a vida antes do Access era aquela vida completamente. É aquela foto que eu já tenho lá muitas vezes que eu mostro. Eu era insegura, eu era triste, insegura, triste. Cara, não era o que eu sou. Eu era uma pessoa apagada, pelo amor de Deus. Só que assim, eu não posso nem descrever. Eu não era dona da minha vida, eu não era proprietária da minha vida, sabe assim? Eu não era, eu realmente, se é uma coisa que é legal no Axis, assim, empoderando as pessoas a saberem que elas já sabem, se uma coisa que me fez e que eu gostei muito é de me colocar nesse lugar, sabe, de empoderamento. E eu falei, ok, eu vou fazer isso com as pessoas. Então, assim, uma habilidade que eu desenvolvi ao longo desse período foi isso, empoderar as outras pessoas a serem elas mesmas. E isso é muito legal. Eu aprendi Mudou as amizades, mudou o local, mudou, né? mudou tudo. E eu continuo mudando, sabe assim? A gente não para, né? É assim, olha, é sempre. E mais, é a disposição. O quanto. É uma coisa, uma pergunta que eu fiz no final do ano. É assim, ó. ah, o que que eu não estou disposta a destruir? Se eu destruísse, iria mudar toda a minha vida. E eu me dei conta ali que eu não estava disposta a destruir a minha vida. E mais, eu não estava disposta a destruir também quem eu era. Aí sabe o que eu falei? Eu estou disposta a destruir a minha vida e eu estou disposta a destruir quem eu sou. Eu falei, então, adivinha, cara, então foi esse ano, esses 6 meses, e foi indo. Então eu falei, ok, bora lá, bora lá. É assim, mas é incrível, porque ah, o crescimento, né, o processo de transformação não é confortável. O Gary fala que consciência não é algo confortável. Não é. A zona de conforto, tanto é que é chamada zona de conforto. Mas você, eu não escolho isso.
É assim, o quanto que eu posso mudar tudo. E se eu não tiver medo? E se eu não tiver medo de destruir tudo para criar algo diferente? E assim, o que está disponível para mim que eu nunca considerei? E isso é fantástico. Isso é É, fantástico. Sabe? Esse espaço onde você se permite perguntar e onde você se autoriza e se reconhece como criador da sua realidade. Então você fala assim, ok, eu crio uma realidade com as minhas escolhas. Bora criar outras coisas agora. eu falo disso porque eu era um bicho do mato muito antigamente. Trabalhava no mundo cooperativo lá. E aí eu era o bicho do mato, eu não falava, falava assim, não, não, sim. Aí o Axis chegou, eu falei, puta, tô falando que nem a. Como fala? Mulher da cobra? Nossa, aquilo é que o povo fala. Não sei não, que mulher da cobra. Eu sei, o povo fala assim, ah, você tá falando mais que mulher da cobra, uma coisa assim que eles falam. Eu nunca ouvi falar essa expressão. É, o termo aqui, eu esqueci o termo, mas é o pessoal que fala bastante aqui. Você tá no Rio, né? Eu moro no Rio, mas eu sou mineira. Você é mineira. E os pontos de vista que a gente tem no Axis, esses pontos de vista, você pode explicar para o pessoal? Sim. Uma coisa muito legal é assim, ó, o que que o Axis diz? O Axis fala que tudo que as outras pessoas pensam, tudo que as pessoas pensam e falam, representam simplesmente interessantes pontos de vista dessas pessoas. Simplesmente isso. Então, é fantástico que abre um espaço de permissão gigantesco para a gente. Eu não tenho que reagir ao que uma outra pessoa fala, porque o que ela fala é um interessante ponto de vista dela. É, E tá tudo bem. Mais uma vez, eu não preciso reagir, tá? Que a gente fala assim, se eu reajo, reajo como? Se eu fico contra, ou se eu resisto, ou se eu aceito, né, se eu concordo, eu estou criando aquele ponto de vista na minha realidade. É isso que a gente chama de eu estou implantando o ponto de vista dele no meu mundo, ok? os implantes, né? Isso, os implantes distratores que distraem a nossa atenção. Então, quando a gente descobre, e mais quando a gente pratica isso, a gente se permite sair do julgamento. Então, se o outro fala alguma coisa, eu vou reagir, eu estou reagindo de um espaço onde o que o outro está falando é um julgamento. E aquilo está contraindo a minha existência, aquilo está me magoando, está me humilhando, está me agredindo, ok? A partir do momento que eu observo o que o outro está falando, mas eu vejo aquilo, eu contemplo aquilo como um interessante ponto de vista dele, eu não preciso mais reagir. Eu entro num espaço de total permissão. Eu dou permissão para o outro, sabe, expressar os pontos de vista dele e tá tudo bem. E isso é fantástico. Eu deixo de reagir. E é uma coisa muito interessante que toda vez que eu reajo a alguma coisa, eu limito o raio das minhas escolhas, sabe? Eu limito cada vez mais, porque eu só vou criar, na verdade eu não vou criar, né? Eu estou reagindo ao que o outro está falando ou dizendo. Se eu não reagir, eu tenho espaço para assim, o que que eu desejo fazer? O que que eu posso fazer? E não simplesmente eu tenho que fazer algo porque alguém falou alguma coisa, percebe? Entendi. É, mais uma vez, liberdade. Mas tem gente que fala assim, ah, não, eu não concordo com você. Teve no curso, assim, uma pessoa que falou assim, ah, eu não concordo com isso. Posso falar uma coisa, Karina? Ah, Inacreditavelmente, nesses 10 anos, eu te falei, né, que eu sempre comprei o que o Access fala. Eu crio a minha realidade, eu sim, crio meus sim. alunos. Então, eu sempre criei alunos, nossa, eu sempre criei alunos incríveis, tá? Eu não vou dizer, tudo bem que alguns tinham suas questões lá, que eles podiam, não é que ele não concordasse, ele não queria trabalhar porque ele estava no seu processo de dor, tá? Sim, Mas, de sim. modo geral, eu nunca tive problema com aluno dentro. Ah, minto, tive uma vez, não foi problema. A aluna era muito sensível e ela Ah. incorporou uma entidade na aula. Depois a gente vai falar sobre isso. Ok, tá? Vai Mas falar pra assim, falar. não, mas assim, de modo geral,
Os meus alunos, nunca tive. Ah, eu não concordo com você, mas. Ah, não, 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 não. E mais uma coisa assim, eu sempre fui muito no espaço de dar permissão para o outro, sabe? Falar. E aí eu, obviamente, fazendo perguntas e questionando até a pessoa entrar num espaço de ter clareza. Mais uma vez, Karina, não é sobre o que é certo ou errado, é o que funciona para você, ok? Então Sim. eu não tenho que estar, eu não tenho que ter certeza de nada, eu não tenho que estar certa de nada, sabe? E é muito legal isso. Eu simplesmente, ok, é algo que está aqui no meu mundo, funciona para mim. Se vai funcionar para você, é uma escolha sua, você tem que ver o que que funciona para você. É. Então eu nunca tive. As minhas alunas e alunos sempre foram os mais lindos possíveis. Assim, gratidão universo. Eu nunca tive nenhum aluno brigando comigo, me distratando. Não, os alunos que vêm para as minhas classes, eles vêm com um desejo de mudança, sabe? Então, assim, e eles fazem eles desejam, depois de, falar assim, eu quero fazer com a Patrícia, eu quero fazer com a Patrícia, eu quero mudar minha vida. Então, não vem desse lugar. O pessoal, quando vem para a classe, cara, eles querem mudar tudo. Então, não vem para questionar a coisa. Não, não, Sim. não. Então, ó, o meu canal que fala sobre a lei da atração também, coisas positivas. Você acredita em lei da atração ou da suposição? Essa reprogramação Karina, mental ou não? Karina, eu amo isso. Eu falo sobre É. isso. Sim, eu dou curso sobre isso. Karina, lá atrás, foi muito legal quando eu descobri, lá atrás, porque eu não havia descoberto ainda. Quando eu descobri que nós somos a própria lei da atração, foi, peraí. Nós, tudo que eu penso, falo e sinto, cria tudo no meu mundo. E é fantástico quando você começa a desenvolver as várias bases que tem isso na neurociência. Eu descobri, né, que o nosso lindo cérebro tem um filtro interno chamado SAR, Sistema de Ativação Reticular. Ele, na verdade, ele só vai permitir que eu veja, né, que eu acesse aquilo que é relevante para mim. Então, assim, mais uma vez, a comprovação de que eu só vou identificar lá fora aquilo que eu acredito. E assim, você fala assim, caramba, como é que é isso? Então, muitas vezes, Karina, as pessoas desejam mudar suas vidas e elas não conseguem. Por quê? Porque a nova vida que elas desejam não faz parte, mas mesmo do sistema de crenças delas. Então, podem surgir várias oportunidades, essas pessoas não vão, sabe, acessar, nem chegar perto. E mais, elas não vão vibrar na mesma frequência, não vão estar em ressonância com essa É que tem, informação. eu falo assim pro pessoal, tem a lei da atração do mal e a lei da atração da pessoa boa, né? Por exemplo, se eu tô com medo de ladrão, eu vou na rua, vou atrair um ladrão. Lei da atração. Mas é assim, ó, Karina, mas é isso mesmo, assim, tudo é por ressonância. Eu dou um exemplo que eu gosto, assim, tudo que acontece na nossa vida é por ressonância. A gente só vai encontrar as pessoas que estão em ressonância com a gente. Caso contrário, a gente não encontraria. É assim, ó, eu sempre falo, o mundo lá fora é um mar de infinitas possibilidades, Possibilidades. ok? E o mais legal de tudo isso são assim, são várias realidades sobrepostas, ok? E aquela que eu vou entrar em contato é a que está em ressonância comigo. É aquela que está vibrando na mesma frequência. E aí, como é que vibra na mesma frequência, né? Tem o meu coração aqui, que tem um campo magnético, tem o meu cérebro, que é o bendito, o campo elétrico aqui, e tem coerência o meu coraçãozinho, o meu cérebrozinho. E é lindo, sabe? Quando esse serzinho aqui tá criando, eu vou falar assim, uma coerência, porque não importa, tá? Qualquer tipo de coerência. Eu entro em contato com aquilo que está lá fora. Então, assim, é lindo. Alguém já falou assim, mas Patrícia, como é que eu faço então para entrar na frequência? Eu falo assim, se trabalhe. É, Se as pessoas, trabalhe. ó, eu entrevisto as pessoas. Tem umas que falam assim, é fácil, é só você ser. Não, você tem que reprogramar, né? Mas Eu olha tive só, que me Karina, reprogramar também, né? Karina, Porque tem pessoas que já foi feito downloads dos pais, né? E aquilo te moldou de uma forma, né? E você tem que tirar esses downloads e colocar novos, não é? Karina, olha só.
As pessoas que falam que é fácil, eu poderia falar um palavrão aqui. Pode falar, que a Não, eu ia live falar assim, tá livre. eu vou falar assim, ó, no cu que é fácil. Sabe assim? Muitas vezes, é assim, Karina, eu tenho visto muito disso. Qual é a questão aqui? A gente realmente tem que se reprogramar, porque foram anos, e detalhe, não só nessa vida, todas as nossas outras vidas, sabe? Tem pessoas que falam assim: você quer ser rica? Seja rica. Não, você tem que reprogramar aquilo. Você tá Mas, Karina, é igual computador, você tá com vários vírus ali, você tem que tirar os vírus, né? isso, mas olha só, o que essa pessoa falou não é errado, é isso mesmo, quer ser. Você quer ser rica? Seja rica. E é simples, é assim, simples, mas talvez um tanto quanto complexo no processo. Que é assim, ó, Sim. como é que eu me torno rica aqui agora? Como é que eu acesso isso? Muitas vezes a pessoa não sabe nem como é que é incorporar aquela energia, como é que Não, é. não. O que que um rico pensa, o que que um rico fala, o que que um rico deseja, sabe assim? E aí? E aí E como é que aí, eu tô cheia de boleto, como que eu vou pensar nisso? como é que eu vou? Então, assim, é todo um trabalho, Kariana, todo um É, eu trabalho de sei. mudanças de paradigma. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. A gente tem que. E detalhe, estando cada vez mais presente, consciente. E eu adoro aquilo quando a gente fala assim, ó, o mundo, o universo é mental, né? Então, para o mundo existir lá fora, antes, ele teve que existir aqui dentro, na minha mente É. cabecinha. Então, é como eu elaboro o meu mundo que ele se manifesta lá fora. Então, para eu ser, pressupõe um exercício de mim sendo. E aí, Sim. não é todo mundo que sabe fazer esse exercício, sabe? Não. É, é assim, é um treinamento, Karina. É um treinamento. Tem gente que é fácil, tem gente que é difícil, né? Tem que se reprogramar. Tem gente que é assim, eu criei um carro, já tá lá na minha garagem, né? Sim. Não, mas tem várias coisas. Karina, é coisas incríveis. Uma coisa não existia no nosso tempo, né? Acho que nem no seu, nem no meu, quando a gente era jovem, né? Então, um dia, meu pai com a Brasília velha lá, passando na frente que a gente ia muito pra Santos, Praia Grande, esses lados do Paulista ali, de praia, né? E eu falava assim: olha, compra aquele apartamento. A gente tá numa Brasília, nunca vai ter aquele apartamento. Aí eu falei assim: você não, mas eu vou ter, né? Aí eu tinha uns 12 anos. Aí quando foi 2003, ele comprou de frente pra praia. Aí eu falei assim: olha aí, não foi eu com o meu dinheiro, mas foi com o teu. Muito legal. Mas é assim, ó. É muito legal quando você simplesmente se permite. Por isso a gente fala assim, eu não posso comprar isso. Não, só diga, tá bom, eu vou ter isso. Nem procure saber qual é o preço daquilo, tá? É. É assim, ó, se a E, pessoa deseja ter algo, e você tem algum exercício assim pra você? A pessoa tá lá no shopping, quer comprar muito aquilo, mas ela no consciente dela tá muito caro. Eu falo assim: amanhã vai tá mais barato. Eu falo pra treinar o meu cérebro. E você? na verdade é o seguinte, primeiro é interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que aquilo tá caro, interessante ponto de vista que eu não tenho dinheiro para pagar aquilo, o que você quer para eu pagar aquilo? E mais, eu simplesmente decreto, eu vou ter isso. Simples. Eu decreto, eu vou ter isso. Sabe assim? Aí, Então, galera, assim, faz um exercício. então, assim, para você abrir espaço para criar aquilo que você deseja, você não tem que ficar computando se eu vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, como é que eu vou ter dinheiro. Não! É simplesmente entrar no espaço de eu vou fazer uma escolha. Eu escolho ter isso na minha vida. Então, eu decreto, eu vou ter isso. É uma coisa que é incrível, que todo mundo fala, e é verdade. O como não é atribuição nossa. O como não é atribuição nossa, Karina. O universo vai rebolar lá e vai fazer, sabe? Eu falo assim, Karina, muitas pessoas falam assim, eu não posso fazer o curso com você porque seu curso é muito caro, o fundamento é R$ 9.200. E aí as pessoas falam assim, mas cara, eu falo assim, gente, como seria simplesmente escolher? Vai dizer, eu vou fazer esse curso, eu vou ter isso. Isso. Pronto, Desbloqueia, né? pronto e acabou. Karina, eu já tive alunas que queriam fazer o curso e no dia anterior, uma senhorinha, sabe, assim, de 80 anos, deu o curso de presente para ela. Só porque gostava dela e acabou a história.
Ó, já teve tio distante que deu curso, avó distante, já teve uma menina que queria fazer um curso do nada, apareceu na conta dela 11 mil reais. Olha aí. 11 mil reais apareceu na conta dela, porque ela, a empresa, sei lá, tinha uma coisa para pagar, negócio de trabalhista, e ela, do nada. Então é assim, gente, linda do meu coração. Que lugar é esse onde você está decretando uma escassez? E quando eu falo assim, eu não vou ter dinheiro. Quando você fala que você não vai ter dinheiro, você está decretando para o universo que você não vai ter mesmo. Então, o que você quer aqui para eu ter isso? O que você quer aqui para eu criar isso? É, o que se requer, né? Eu adoro o que se requer para eu criar isso. E o quão mais fácil pode ser para eu criar isso. O quão mais fácil pode ser. Entendi. E eu cocrio, né? Eu falo, as cocriações eu falo para esse mundo que eu estou, Karina, nesse planeta Terra, e quando eu partir, onde eu vou estar? Como pode melhorar de eu estar num lugar bom, quando eu for partir daqui para um lugar bom, né? Eu não sei se você cocria isso, porque a minha cabeça fica trabalhando assim, depois que eu fiz Vamos o lá, Axis, Karina. eu não Então, assim, consigo ó, parar. eu tenho, Tem eu tenho, muitas eu tenho, coisas. eu tenho interessantes pontos de vista, tá? Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo, eu vou descobrindo. Eu comecei a trabalhar desde 2022 com equipamento, um modulador quântico, tá? Então eu amo, amo, tanto é que virou a minha grande paixão. Eu Como que fiquei muito é mais, isso? Explica pra galera aí. eu fiquei muito mais apaixonada por isso até do que com as ferramentas já, se você tem uma ideia. Um modulador quântico é um equipamento que permite que a gente envie frequências corretivas para o campo de alguém para corrigir um desequilíbrio. Nossa, que legal. Não, é muito legal, muito legal. E aí, que eu descobri, né? Eu descobri um monte de coisa muito legal que assim, nós Pode estamos vivendo contando, pode aqui, nós contando. estamos, é assim, Karina, e é um interessante ponto de vista meu, né? Então eu acredito que nós estamos vivendo aqui e nós estamos vivendo em várias outras realidades simultaneamente. Nós somos seres multidimensionais. Então, uma versão do meu ser mais evoluído está aqui como Patrícia, mas simultaneamente eu tô em várias outras realidades, Karina, várias outras. Então eu não preciso morrer, sair daqui para ir em um outro lugar. Agora, Karina, nós estamos vivendo várias outras realidades. E é bem interessante, porque assim, ó, e o que eu percebi? Que é como se fosse um sistema de compensação, sabe? Algumas coisas que a gente faz aqui tá compensando lá tá compensando aqui. Então é bem interessante que assim, ó, que contribuição que eu posso ser para todos os meus outros eus. Muitos chamam isso de fractais, os meus outros fractais, Hum, tá? Então, eu não tenho essa coisa de, peraí, mas eu não vou dizer também que, mas a parte da Patrícia, quando ela sai daqui, que é muito interessante, mas peraí, Patrícia, tem várias Patrícias, sim, várias Patrícia. A Patrícia que sai daqui, é, ela vai, a princípio, essa energia vai para você, vai falar, Patrícia, para onde que vai? Isso eu não tenho a mínima ideia. Se vai para um lugar específico, sabe assim, eu vou para um, sei lá, para uma colônia, hospital, sei lá onde. Mas eu sei o seguinte, sim, uma parte minha está aqui, ok? A partir do momento que esse corpo físico ele deixa é de isso. existir, eu vou para outros lugares, fazer outras coisas que não demandam um corpo físico, tá? Mas simultaneamente, a parte de mim, os meus outros fractais vão continuar tendo seus corpos físicos. Então é assim, Karina, eu cada vez mais eu vejo que não existe aquela assim, o tempo, outras vidas passadas. Que vida que eu fui no passado. A vida não foi no passado, Ah, Karina. esse negócio de karma, viu? Karina, Eu já destruí, criei esse negócio é pra assim, mim, já Karina. não existe. Ó, tudo acontecendo ao mesmo. Ó, tudo acontecendo ao mesmo. Oh my goodness, uma clareza, sabe assim, para meio que funcionar, tá? Então a Sim, sim. linearidade é pra gente ter, sei lá, ter mais clareza. Peraí, na palavra não tá vindo para mim. Como é que eu posso dizer? Ah, é assim que a gente estabeleceu?
tá? Para coisa fazer sentido, tá? Então, Sim. assim, passado, presente, futuro, é assim que uma vida passada. Então a gente determinou assim para fazer sentido, tá? Mas essa Tá. linearidade não funciona. É tudo ao mesmo tempo agora. Então, numa vida passada eu fui Cleópatra. Não foi uma vida passada, Cleópatra. Você possivelmente está sendo Cleópatra agora. E assim, Sim. e mais, eu tenho um outro conceito mais doido ainda, mais louco ainda, que é assim, ó. Eu acredito que realmente nós somos todos um. Sabe como? É assim, ó. Se eu daqui me desdobro para um outro, para uma outra dimensão e para outra, Você parou. e a Patrícia da outra dimensão também se desdobra para uma outra, para uma outra, para uma outra, para uma outra. E, cara, quando você começa a olhar para isso, você fala assim, peraí, então, se a gente fica eternamente se desdobrando para lá e para cá, para lá, no final, a gente é um só. E eu agora tô aqui falando comigo mesma, e você que tá aí, sabe? Se apresentando como Karina, mas na verdade a gente é uma coisa só. Só que o quanto que eu sou o seu desdobramento de uma outra realidade que nesse lugar aqui entrou nesse corpo aqui se apresentando como Patrícia. Então, assim, olha, Olha. o universo, Então, cara. mas esse negócio que você tava falando lá de enviar frequências tal, você é como se fosse você dormir ou tem um aparelho mesmo? Não, é um equipamento, não sou eu, O não, não é um equipamento, é equipamento. uma tecnologia que tem é um equipamento que tem cerca de 100 tecnologias internas, tá? Então, é um equipamento que permite, é assim, ô Por Karina, exemplo, vai, eu tô com você aqui, e o que que você faria em mim? Por exemplo, é só para dar um exemplo. Eu tô na verdade, com o equipamento aqui, o que que faz? não, mas olha só, eu tenho Ah, vários, tem protocolo, vamos lá, deixa eu falar para você como é que funciona. Antes, a energia para. Tudo é energia, você sabe que tudo é energia, sim, tá? Mas sim. para a energia se comportar, ela tem que ter comandos de como é que ela vai se comportar. Sim. Ok? Por isso que a gente fala, ó, faz isso, faz aquilo, até quando a gente corre barras. A energia entra pelo pé até a cabeça, da cabeça até os pés. Então, o legal é o seguinte: antes de ter esse campo onde a energia atualiza alguma coisa, tem um campo prévio que se chama campo informacional, tá? É nesse campo que a gente atua com as informações para corrigir. Então, para algo estar se apresentando na sua vida de uma determinada forma, tem aqui um protocolo anterior que está dizendo como é que ele está. Então, para isso se apresentar de uma forma mais equilibrada, harmoniosa, a gente entra nesse campo informacional corrigindo os desequilíbrios. E aí a gente teria que, sabe, eu faço tudo por ressonância. Então a gente pede lá, eu pego o nome da pessoa completo, data de nascimento, tá? Que seria a assinatura energética dela nessa dimensão, nessa realidade. E ali por ressonância eu começo a medir quais são as questões da pessoa, ok? E peraí, alguém começou a me seguir. Gratidão, Adriana Marim. Então, Karina, eu tenho um produto que eu vendo chamado Código da Abundância, onde eu corrigi, na verdade, eu fiz vários índices. Porque como é que a gente manda esse negócio, né? Tudo, Karina, é assim, no universo, é muito lindo, porque acaba sendo tudo, pode ser expresso em número. Então, é uma geometria complexa. Essa geometria complexa eu posso decodificá-la numa sequência numérica. Então, essa sequência numérica eu envio para o seu campo para corrigir. Então, é muito legal isso. Então, assim, eu faço tratamentos algumas vezes antes de um lançamento, eu dou, sei lá, uma semana gratuito, 10 dias gratuito para a pessoa perceber como é que ela receber aquilo no campo dela. Então, eu tenho vários depoimentos de pessoas que ganharam carro, pessoas que ganharam apartamento, pessoas que estavam desempregadas há um ano, arranjaram emprego. Então, assim, é muito legal quando você começa. Olha. Não, é lindo. É lindo quando você começa a descobrir do que você é feito, sabe? E como é que nós interagimos. Então, o que eu gosto de falar, Karina? Nós somos seres energéticos e nós não somos um produto final. A gente está num processo contínuo de construção, ok? E como é que a gente está continuamente se construindo? Em função das interações.
O tempo inteiro, Karina, nós estamos interagindo. Eu estou interagindo agora com você, eu estou interagindo agora com a Adriana que chegou. Então, nós, Karina, a gente não é uma partícula sólida, nós somos onda. Então, essa onda energética, ela se expande. Incrível! Você pensou, você já está lá, já foi, alcançou. Então, nós temos o tempo inteiro interagindo com tudo isso. É lindo. Sabe, se a gente fosse colocar assim, tipo, numa computação gráfica, nós estaríamos o tempo inteiro assim, olha, se transformando, sabe? E harmonizando, mudando de cor, de forma, o tempo inteiro. E mais, considerando que para algo se realizar na nossa vida, a gente tem uma estrutura geométrica complexa, né? E essa estrutura é que cria tem um determinado resultado. Então, em função dessas interações, a nossa forma geométrica tá o tempo inteiro sendo alterada. E o que a gente faz aqui é buscar a forma mais harmoniosa para criar a vida mais harmoniosa lá fora. Então tem os pressupostos básicos que a gente já sabe, Karina. Exemplo, alegria. Alegria é uma coisa legal. Gratidão é uma coisa legal. Amor incondicional é uma coisa legal. O povo do TikTok, você vê uns vídeos assim, eu tô cansada de gratitude, né? Fala assim, é porque você não experienciou, vai experienciar pra você ver antes de falar, né? O povo fala, eu cansei de gratitude. Menina, assim, que legal, olha só. Eu comecei a ler esse ano a Lei da Atração, já consegui comprar uma casa. Parabéns. Parabéns. E é fantástico quando você fala assim, eu vou ter isso na minha vida e pronto, eu só vou ter, eu não quero nem saber como. Universo, eu vou ter. É igual que eu fiz no apartamento, eu falei, mas no caso eu falei assim, você não, mas eu vou. Eu não acreditei quando eu fiz, acho que eu fiz, eu tava com 12 e fui para 23 anos, eu tinha acho que 23 anos. Aí eu falei assim, não acredito, um apartamento novo de frente pra praia, é o que eu criei quando eu era criança, e tinha uma Brasília velha caindo aos pedaços. Então é assim, gente linda do meu coração, que coisas mais incríveis vocês podem criar na vida de vocês. Então é assim, e os puxões de energia? Eu ia perguntar pra você, mas eu estou dentro de um banco fazendo meus pagamentos, tudo lá. Eu posso fazer os puxões de energia dentro do banco? Cara, você pode fazer o que você quiser, minha linda. Você pode fazer o que você Não, quiser. é porque eu escutei isso uma vez. Ficou meio assim na minha cabeça. Na verdade, assim, tudo é energia. Tudo é energia. Como é que eu estou interagindo com todas essas energias? Eu sou consciente de todas essas energias? Eu estou me colocando à disposição de receber contribuição de tudo, sabe? Eu posso puxar energia de qualquer coisa? O que é? Me explica aí pra galera aí, os puxões de energia. Vamos lá, gente. É assim, lembra, a gente deseja mudar a vida da gente. A gente... Caramba, já é 8h13, não é? Daqui a pouco, porque você tem que sair? Eu acho que eu tenho uma mentoria. Eu dou uma mentoria. Eu dou mentorias individuais, sabe? É uma empresária lá de São Paulo. Mas assim, eu adoro, porque eu faço esse trabalho também. Eu falo assim, imagina, pessoa quer remover as suas travas, bloqueios. Então assim, bora destravar tudo. Quantas coisas mais incríveis você pode acessar. Mas o que eu ia falar aqui do puxão de energia é assim, Karina, a gente deseja criar algo na vida da gente, né? E a gente já aprendeu que a gente tem que vibrar na frequência daquilo. Mas a gente não tem a mínima ideia, né? Como é que é aquilo? Então, como seria a gente puxar a energia daquilo pra gente entrar em contato com aquela energia? Então é só puxar. Sabe assim, puxar a energia das pessoas felizes, puxar a energia da Ferrari, puxar a energia do que você quiser e simplesmente receba. É num espaço onde a gente puxa, ok, e entra em contato. Simples assim. Quanta gratidão eu posso estar entrando em contato com isso, sabe? Ok, entra em contato e recebe aquilo. Então, a última pergunta. Amanhã é dia dos namorados. Tem algum processo, algo dizer que aquela pessoa tem dedo podre? Eu tô encalhada. Tem. O que você falaria para esse pessoal? Karina, só eu posso dar um pulo aqui para ver se alguém falou alguma coisa aqui no... Pode. Então, deixa eu dar um pulinho aqui, que vai que a menina fala alguma coisa para mim, eu posso ficar mais um tempinho com você, peraí.
Tá bom. Esperar aí, galera. Que maravilha. Ela não pode hoje. Não! Ah, graças a Deus! Então, o quão mais divertido pode ser? Então, o que eu ia perguntar se amanhã, dia 12 tem algum processo para Amanhã, aquela Dia dos Namorados. amanhã eu tô dando um workshop no Dia dos Namorados. É Ai. assim, ó. Sim, criando o namorado que você deseja. Porque é assim, ó, Karina. Ah. Na Mas eu verdade, tenho dedo podre! Eu tenho dedo podre, Karina, eu Patrícia. sempre falo assim, não é seu dedo que é podre, perdão, é você podre. Porque não tem como ser o dedo podre. Porque assim, Ah. eu só vou encontrar ou criar aquilo que tem ressonância comigo. A Entendi. pergunta é que lugar é esse onde eu estou buscando pessoas tóxicas? Então, se eu crio, é muito interessante que assim, ó, então todas as nossas relações também tem como base a relação primeira que eu tenho comigo, tá? Então, assim, eu me respeito, eu me trato de forma gentil, eu sou prioritária na minha vida, na minha existência. Como é que é isso? E é muito legal, porque quando eu convido pessoas para minha vida, muitas vezes eu estou convidando essas pessoas, Karina, para eu poder olhar para as questões que eu não olho. Então, e o mais interessante das relações é que as relações, da maioria das suas vezes, eu falo assim que nós somos tipo bonecos Lego. Boneco não, uma peça de Lego, sabe? Lego. Então a gente se encaixa na outra pessoa, mas o que que encaixa na outra pessoa, Karina? As nossas questões. As nossas questões, tá? Então eu atraio uma pessoa tóxica, ok? O que ela vai fazer comigo Narcisista. sim, eu crio uma pessoa narcisista. Então, o quanto que eu criei uma pessoa narcisista? Porque eu preciso desenvolver, sabe? Aprender a estabelecer limites, dizer não, a ser prioritária, a gostar de mim, sabe? E ok, eu criei aquela pessoa lá para falar coisas para mim que eu penso, mas eu não tenho, é algo velado, eu não tenho clareza sobre aquilo. Então é assim, Karina, as pessoas que estão na nossa vida, nós contratamos. A grande pergunta é: eu estou pronta, preparada, na permissão para liberar essas pessoas da minha vida? É, Eu né? consigo olhar para esse espaço onde eu ainda estou convidando pessoas tóxicas para viver relações tóxicas? E mais, o quanto que eu também estou vivendo isso porque eu estou repetindo os mesmos passos da minha mãe, do meu pai, É, sabe? Ou o quanto que eu estou trazendo isso de outras vidas? Então, são vários aspectos. Assim, vários aspectos. Uma outra coisa também que eu criei, eu falei assim, peraí, eu vou criar então vários tratamentos. Então, eu criei tratamento para dinheiro, criei tratamento para relacionamento, tratamento para saúde, tudo com esse equipamento. Falei, peraí, como é que a gente pode corrigir isso daqui? Cara, muito legal, muito legal. Sabe? Hoje em dia, assim, Karina, as tecnologias estão chegando para facilitar cada vez mais a nossa vida. Bora usar essas tecnologias. você tem que falar também, assim, quando eu fui no Acre, você falou assim, vocês só perdem namorado fiel, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, por que vocês não pedem algo, um relacionamento divertido, que vai te dar alegria, né? Todo mundo não fala diversão no dinheiro, diversão no Sim, sim. relacionamento, né? E é uma coisa que a gente aprende, né? O que que a gente aprende? Lembra na lei da atração? Que para a gente criar algo, a emoção precisa estar presente? A emoção é um fator preponderante que você já tem que estar vivendo na alegria, sabe? Assim, uau! Você tem que estar vibrando, reverberando aquilo. E, cara, então, para eu viver um relacionamento, o quanto que é fundamental que eu já esteja assim, uau, quão divertido pode ser isso? E É, mais, assim, é muito interessante que assim, você vai querer um namorado e que não seja divertido? Você vai querer um namorado que seja como? Chato? Não! E assim, o quão mais divertido pode ser o meu namorado? O quão mais fantástico pode ser meu namorado? Eu lembro uma época ah, que eu pedi um namorado lá atrás, eu não estava no Axis ainda, né?
Eu gosto muito de poesia. E nessa época eu escrevia muito poesia. Eu falava assim, eu quero um cara poeta. Eu sempre fui atleta, né? Falei, então, eu quero um cara poeta, eu quero um cara atleta, eu quero um cara vegetariano, eu quero um cara, sabe assim, alto, bonitão, careca, porque eu gostava muito de homem careca. Eu quero um cara careca, sensível, músico, poeta, né? Você Poeta. pediu isso e você cocriou Pedi, isso. pedi, ó, músico, poeta, careca, vegano. Aí apareceu, eu criei. Ah, No segundo dia ele já me deu uma aliança de brilhante e me pediu em casamento. Aí lá pra frente eu falei assim, gente, e detalhe, as minhas amigas falaram, Patrícia, não adianta você pedir que esse homem não existe, Patrícia, esse não existe. Eu na época falei, existe sim. Patrícia, quando ele chegar perto de você, ele vai ser gay, sensível, poeta, músico e marombeiro. Não, ele não era gay. Eu fui só um detalhe. ah. Eu devia ter falado assim, eu quero um homem que não seja tão intenso, tão doido. Porque, imagina, no segundo dia me pedindo casamento, eu já devia saber, peraí. Eu Peraí. falei, agora eu já sei. Olha, universo, manda alguém que a loucura seja compatível com a minha. Boa. Sabe assim? Pedir loucura compatível. Então, assim, a gente vai pedir alguém consciente, divertido, alguém que goste muito de sexo, sabe? No meu caso, que gosta de fazer, que seja atleta, que seja preocupado com alimentação, que não julgue as outras pessoas, que seja um empreendedor. Eu gosto de pessoas empreendedoras. Que seja um escritor. Eu gosto de É gente que porque se escreve. você faltar alguma coisinha, o universo vai falar assim, ela não falou isso, mas eu. Olha isso, né? Pois é, e o universo não adivinha, não É, adivinha. não. O Eu universo também, manda que eu está também fiz. disponível. Eu também fiz a cocriação de um relacionamento. Tô até vai fazer acho que 20 anos, né? E aí eu cocriei assim, eu quero que mora na praia, tenha um filho, porque eu não quero ter filho, que seja assim assado, e meu casamento tem que ser doido. Eu não sei como vai ser, mas o universo vai me trazer um casamento doido. Aí. Adoro, adoro. Boa. Eu vou falar assim, o quanto, sabe assim, o quanto que é isso mesmo, é pedir, é pedir. E pedir de um espaço onde a gente vai lá sentar e escrever, escrever. Não, eu gosto muito do chat GPT, né? Adoro a inteligência Nossa, é muito artificial. louco, né? E aí eu uso bastante para trabalho mesmo, diagnóstico, usando numerologia, astrologia, desenho humano, tudo. E aí eu falei para ele, olha, com base no meu perfil, que com base em tudo que você sabe, mapa, numerologia, blá blá blá, que tipo de homem você sugeriria para mim? E é muito divertido quando você faz isso, fala, sabe assim, que algumas vezes tem uns pontos ali que você não pensou, peraí. Não, você não pensa. Alguém que seja família, que goste de família, sabe? Alguém É. que goste de, no meu caso, alguém que goste de família, plantas e animais, que eu tenho gato, cachorro e um Aí monte ele de fala, planta. esqueci que ele gosta de gato. Aí eu detesto gato. Sim. Então é assim, olha, é muito legal quando você se dá conta, Karina, quando você aprende essas coisas, sabe? Uhum. E sim, é pedir. E mais, assim, é pedir de um lugar assim, uau, quão mais divertido pode ser se eu escolher brincar de criar a minha realidade, sabe? Eu sou sempre sugiro para as pessoas que crie uma coisa pequenininha e depois você vai aumentando, né? Porque se começar com coisa grande, a pessoa já fala, não existe isso. Mas eu fiz o. Eu não sei se você fez o teste do arroz ou do arroz que você fala uma coisa legal para um e boa para outra e ele vai se transformando. Isso daí já você aumenta a sua fé e você fala assim, nossa, se funcionou com isso, imagina as coisas que eu falo, né? Eu nunca fiz o teste do arroz, mas eu sei. Faz, dá pra Não, mas fazer. olha só, tudo bem, eu posso até fazer para ver se muda alguma coisa aqui dentro, mas assim, eu sei disso. Eu sei. Eu sei. Eu sei porque a gente trabalha ali, sabe assim? Sim. É incrível. Tudo, as frequências. Assim, eu gosto de plantas. Então, quando Ah, as... é. Sim, sim, Murcha. sim, sim. Então, cara, é assim, lindinha, as palavras têm poder. As palavras têm uma frequência energética.
Então, se eu tô aqui vibrando, é a mesma. Então, assim, imagine então. É legal essa coisa do arroz, porque imagine você o tempo inteiro falando coisas ruins pra você. Imagine você o tempo inteiro, sabe, se xingando, se criticando, você o tempo inteiro reclamando. Caramba, o quanto que você vai ser o arrozinho preto, sabe? Cheio de funguinho. Nossa, se você percebesse, eu antigamente tinha uns menininhos que queriam namorar comigo, aí eu falava assim, nossa, por que eu não nasci feia? Olha que pensamento louco que eu tinha, que era pequenininha. Eu falava, eu queria ser feia, porque eu não sou feia. E olha que coisa que veio Você aqui queria ser na minha feia? consciência. Não, quando era criancinha, eu queria espantar os menininhos, então eu falava assim, por que eu não sou feia? Eles não param de me encher. Pois é. E o quanto que você, em algum momento da sua vida, escolheu ser feia? Aí eu comecei a falar pro espelho, por que eu não sou feia? E aí, assim, ó, eu vou te fazer uma pergunta. O quanto que na adolescência, em algum período, você começou a se achar feia? Aí começou a vir as espinhas e tal, aí comecei, pô, mas veio essa consciência agora, né? A gente vai falando e vai vindo as consciências que a gente tá adormecida, né, no passado, né? A vida inteira, eu me senti muito feia. A vida inteira, eu olhava no espelho e falava assim, eu chorava porque eu era feia. Eu chorava. Né? Eu era muito feia, eu era feia, 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 feia. Eu tinha. Você falava, eu sou Não, mas feia. Você não, eu falava, decretava não, isso. não me fala, eu olhava no espelho e eu ficava frustrada, decepcionada com a minha feiura. Eu tinha uma fantasia, toda noite quando eu dormia, eu queria voltar, nascer de novo, mas eu queria nascer como assistente de Deus. Falei, não, Deus já me fez e Deus errou a mão. Então eu vou ser assistente dele, porque eu vou dizer como é que eu quero nascer. Pra você ter uma ideia, eu já tinha reprovado Deus. Não, Deus, Nossa. mas você não sabe fazer gente. Você me fez feia. Depois de achar que eu vou me fazer. Então, e é muito louco, porque, cara, eu mudei completamente. Hoje em dia, quando eu olho no espelho, eu falo, eu sou linda, eu sou linda. Eu nunca mais me chamei de feia, nunca. Nem pensar. Sou linda, 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 linda. Quão mais linda eu posso ser? E explica pra galera que você foi já facilitadora de entidades, né? Não, eu não fui facilitadora de entidades, não. Mas Não, não, mas já mas conhece. óbvio, né? Na minha outra técnica, por isso que eu nem fiz no Axis o curso. Eu já fiz o curso de facilitadora eu já fiz o curso de facilitação de entidades. Explica Mas, aí pra gente essas mas assim, ó, entidades que vamos o povo lá. tem medo. Na minha outra técnica, eu tive muita habilidade, porque na outra técnica era uma coisa natural. Qual que era a técnica? O Theta Healing. Teta Healing. Sim, então era normal a gente ir para aqui, para lá, ir no inferno, pegar a alma do inferno, mandar a alma para o inferno. Era normal você fazer, sabe assim, e resgatar as almas, sabe? Ou trabalhar a alma em algum lugar. Então, eu nunca tive nenhum. Para mim era uma coisa tranquila. Mas muita gente tem medo, né, dessas coisas, né? E aí é o seguinte, foi muito legal quando eu cheguei no Axis, e aí você aprende que o que é uma entidade? É É. um ente sem corpo. E pronto, acabou. Eu falei, que legal. Então, assim, a mesa é uma entidade, a cadeira é uma entidade, tudo é uma entidade, o seu negócio é uma entidade, sabe? Sim. O O negócio, dinheiro, né? o dinheiro, Dinheiro. tudo é uma entidade. E aí você começa a fazer essas perguntas, né? E aí, o que é uma entidade, então? Uma entidade é um ser que não tem mais corpo, que, de certa forma, está perdido no tempo e no espaço. Simples assim. E a única coisa que você tem é que situá-lo, trazer Por consciência. exemplo, minha casa tá cheia de entidades, o que que eu faço? Ué, aí você tem que mandar as entidades embora, né, linda? Tem que perceber e Mas tem mandar. entidade boa, né? Que eu fiz só pra aparecer, eu não fiz o curso, mas eu fiz um mini curso, Só. né? Que aí falou assim que tem entidades boas, né? Olha só, bora lá. É assim, ó. Tem de tudo, Karina. Não tem pessoas boas e pessoas ruins? Sim. Pessoas que contribuem, pessoas que não contribuem? Então, ok. A grande questão é a seguinte, Karina.
Eu acabei de ter um insight aqui agora, sabia? A gente vai fazendo download aí. Eu acabei de ter um insight aqui agora, Karina, que é assim, ó. Olha que legal, acabei de ter um insight aqui agora. Vou ter que depois escrever isso daqui para não perder. É assim, Karina, as entidades boas, elas vibram numa frequência muito elevada, tá? Muito, 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 muito elevada. Então, a princípio, eu me conecto com essas entidades de um outro lugar, tá? É uma coisa mesmo telepática, a informação chega, ok? Então, é porque eu falei assim, peraí, como é que funciona isso? Então, essas entidades, elas estão em outras realidades, dimensões mais elevadas, tá bom? As entidades que não são boas, essas entidades são mais densas. E muitas vezes elas estão próximas de nós aqui nessa realidade, que tem uma densidade aqui nessa nossa realidade. Engraçado, eu começo a falar das entidades, comecei a rotar. Fica. Eu Sei, faço né? esse trabalho. É porque assim, como é que eu trabalho, né? Meu trabalho é. Eu percebo pelo plexo solar e eu começo a mudar a energia. Então, a entidade, quando está perto, no caso, quando não é uma entidade muito interessante, que ela está vibrando, ela tem uma determinada frequência, vibração, que ela está aqui nessa realidade, ela carrega traços dela próprios dessa realidade. Os vícios, os medos, tá? Então ela carrega os vícios, os sentimentos, as emoções, ok? É como se ela continuasse a vida dela por aqui, mas sem o corpo. E o seguinte, essa forma energética perto da gente não é contribuição, Karina. Ela altera o nosso campo magnético. Ela Sim. altera. Então, ela pode fazer com que a gente tenha questões emocionais e mais, pode fazer com que a gente tenha questões físicas. Então, uma entidade, essa entidade, então, perto de mim, que eu tô falando, que não é um ser que está vibrando uma frequência mais elevada, tá? É um ser que está próximo de mim porque tem questões, ou tem questões de afinidade comigo, ou ou em algum lugar. O que eu estou vibrando aqui está alimentando o campo dele, tá? Sim, sim. Exemplo, eu posso fumar, e aí eu sou viciada em fumar, então o que vai acontecer? Eu vou Vai vir um atrair perto de fumante. mim os seres que partiram dessa para melhor, que não tem mais corpos, e como é que eles fazem para assim, continuar tendo prazer? Ficam perto para poder receber ali a informação. Da mesma forma, o álcool, outras drogas, o sexo, a comida. Então, quando a gente está comendo demais, uma boa é perguntar: para quem que eu estou comendo aqui? Eu estou comendo só para mim? Às Corpo? vezes nem sente, né? Tá comendo, nem sente. Sim. Então é legal perguntar, sabe, Karina, para quem que eu estou comendo? É para me alimentar mesmo, o corpinho? Sou eu mesmo ou tem alguma outra coisa? É uma pergunta muito boa que a gente aprende. A quem pertence isso? De quem que é isso? Karina, as pessoas muitas vezes, porque elas estão sentindo algo, elas acham que aquilo é dela. Não é. Karina, nós Devolva ao somos. remetente com consciência Sim. anexada, né? É assim, Karina, a gente é uma antena, literalmente antena. A gente está o tempo inteiro percebendo as informações, tudo, tudo. E aí, Karina, a gente percebe, e por perceber algo, a gente acredita que aquilo é nosso. Nossa, eu tô tão esquisita, eu tô triste, eu tô depressiva. Peraí, isso não é meu. Então, uma coisa muito legal é assim, peraí, isso daqui que eu tô agora sentindo, né? De quem que é isso? Aí, Verdade que isso é meu? Não, isso daqui não é meu. Isso não é meu, porque nada é meu. Nada, eu devolvo. Então você devolve, manda de volta. Sabe assim, manda de volta. Manda de volta. antigamente que eu fazia fazia o curso, aí as pessoas já que se trocavam barro, mas aí se eu devolver, vai estou discutindo com uma pessoa, devolver até esqueci, consciência anexada para o outro, eu vou mandar o mal para o outro. Eu falei, não, você vai mandar o que é dela, né? Não, mas assim, o melhor de tudo é que quando eu tô
Exemplo, a gente, muitas vezes, o nosso corpo faz isso, tá? A gente, a gente, por andar com alguém, a gente acaba mimetizando pessoas, ok? E é fato, o cérebro faz isso, a gente tem os neurônios espelho. E é incrível. Então, assim, o cérebro faz isso. A gente começa a entrar na mesma frequência, na mesma onda que a outra pessoa que está perto da gente. Então, se alguém estiver ansioso perto da gente, vai interferir no nosso campo, sim. E a gente tem tendência a ficar mais ansioso porque tem uma pessoa ansiosa perto da gente, ok? Então, a gente tem tendência a mimetizar as outras pessoas. Isso já foi comprovado. Tá lá. Não é, isso é da balela. Não, não é. Não, é. E aí, daqui a pouco, Karina, a gente está com um comportamento que não é nosso, que a gente aprendeu com alguém, ok? E aí, o que que a gente faz? E é muito interessante porque se eu buscar trabalhar aquilo em mim, eu não vou conseguir. Por quê? Porque aqui não tem as causas aqui dentro, isso não é meu. Então, muitas vezes a gente fica. A pessoa trabalha, 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 trabalha. Vem um moço para mim com depressão. Eu tenho depressão a vida inteira. Aí eu olhei pro moço, comecei a fazer umas perguntas. E eu fiz uma pergunta muito simples. Verdade que essa depressão é sua? De quem que é essa depressão? E aí ele falou que quando ele tinha, sei lá, 4 ou 5 anos de idade, a mãe dele teve depressão. Karina, ele tentou a vida inteira trabalhar aquela depressão. E ele não foi possível trabalhar porque não era dele. Então, o que não é seu, não tem como você trabalhar, ok? E aí eu falei assim pra ele, então como seria devolver pra sua mãe? Então, quando a gente devolve alguma coisa pra alguém, Karina, Sim, a é gente explicativo. devolve com consciência, porque a consciência vai permitir que aquela pessoa saiba como trabalhar, tá? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo uma boa ação. A gente está oferecendo para aquela pessoa ferramenta para ela aprender a lidar com aquela coisa que é dela, que ela não sabia até então. Então, o que a gente faz é, eu vou devolver com consciência para essa pessoa poder trabalhar isso. Então, não é por maldade, sabe? Eu também, quando eu aprendi isso, eu falei, eu não vou devolver minha dor de cabeça para ninguém. Não vou fazer maldade com ninguém. Não, É. não. Eu simplesmente devolvo para você aprender a trabalhar isso. É muito legal. Então, eu tenho umas perguntinhas aqui, vamos lá. Leia, eu pratico a lei da atração e muita coisa mudou, mas não consigo mudar de receber mais dinheiro em minha vida. O nome dela é Leia? Leia. Leia, querida do meu coração. É assim, ó, verdade que eu tenho permissão? E mais, eu vou fazer 21 dias agora também de permissão, tá? Depois manda esse povo lá ver. E o Lá preço no é. YouTube? Não, eu faço num canal, geralmente eu faço até no Telegram, tá? Telegram. O 21 dias, a minha amiga falou, Patrícia, não fala que é. Mas assim, pela quantidade de coisa que eu dou, é um preço bem interessante para realmente possibilitar que as pessoas tenham expansão de consciência. Então, Leia, uma pergunta muito boa é. Eu tenho consciência mesmo de que padrão que eu tô aqui, eu tô copiando? Esse padrão meu, essas atitudes, as crenças, eu tenho consciência das crenças que eu carrego. Porque assim, Karina, as crenças que nós temos é a coisa mais linda do mundo. A gente não tem crença A, B ou C porque nós somos estúpidos. Nós temos essas crenças, nós estruturamos isso, e o cérebro guarda isso porque o cérebro acredita que a gente precisa disso para garantir a nossa sobrevivência, ok? Sim. Então, assim, é fundamental que a gente saiba identificar e consiga identificar as crenças que estão rodando no nosso sistema. Porque se o meu desejo de dinheiro contrapor qualquer uma dessas crenças que eu tenho, eu não vou criar dinheiro, tá? Se em algum lugar eu acredito, quando a gente começa ali a escarafunchar ali, sabe, cavar tudo, se alguma crença minha me leva para um espaço de que se eu tiver dinheiro, eu vou perder a família, se eu tiver dinheiro, eu vou morrer, se eu tiver dinheiro, sei lá, vai acontecer alguma desgraça comigo. Vou ter que emprestar para todo mundo. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter que emprestar para as pessoas, eu não vou ter dinheiro. Qualquer crença, você tem que destruir e descriar, né? Sim, na verdade você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Assim, quando eu falo trabalhar, é usar qualquer ferramenta. Pode ser, no caso, destruir criar do Axis, mas toda vez que a gente pensa na crença, é lindo, porque abre uma janela.
no nosso cérebro e cria-se um espaço que permite a gente alterar isso. Então, a Sim. gente tem que fazer uma atualização de memória. Então, sempre, a gente vê isso na neurociência, sabe? Você tem uma crença, peraí, eu estou acessando isso. Olha que lindo, abre-se uma janela onde você tem permissão de alterar aquilo. Quando você fala tem permissão, que você está se dando a permissão, você pode usar ferramentas para você trabalhar isso. Sim. Vamos lá, Jussara, estou casada há 22 anos e amo meu marido e eu consigo mudar ele com o processo verbal de Axis. Jussara, Jussara, que lugar é esse que você quer mudar o seu marido? Primeiro, Jussara, o que você quer para você mudar você, para você conseguir conviver com seu marido? Cara, você tá com ele há 20 anos, você já perguntou se ele quer ser mudado? Primeiro, ele que gostaria de ser. Você quer ser mudado, bebê? E mais, quanta permissão eu posso dar pro meu marido ser quem ele é? E mais, Ah, como seria eu não projetar, sabe, conclusões em cima do meu marido? Seu marido vai ser aquilo que você fala dele. Se você fala que ele é um inútil, um imprestável, isso! um lago, um prato, não serve pra nada, Vai ser isso. vai ser isso. Como você quer dizer, Oh, meu marido é lindo, ele é lindo, maravilhoso, divertido, me dá beijo todo maravilhoso. dia. Ele me ajuda todo dia ele me traz um presente, ele me dá beijo, ele me ajuda com o jantar, ele me ajuda a lavar a louça, ele me faz cafuné até eu dormir, ele me acorda com bom dia, ele me traz café na cama. Eu tinha muito esse bloqueio, né? Começou em 2006, né? Eu me relacionar com ele. Aí eu falei assim, pô, 2011 ainda não pedido o casamento, aí eu criei, tava lá no Axis, né? Já tava vendo outras pessoas falar disso, de cocriação, aí eu falei assim. O que mais é possível de ser pedido em casamento? Muito louco, casamento muito louco. Eu nem vou programar, vai vir que eu vou amar o casamento, né? Aí ele falou assim: vamos casar em Las Vegas, vai fazer isso, isso. Fizemos 5 coisas do dia do casamento. Aí eu falei Que assim: nossa, foi muito legal. louco, louco, louco. Adorei, eu nunca pensei em casar, nunca pensei em colocar o louco no casamento. Eu vou começar com isso também. Universo, o que você quer aqui para eu criar um Porque eu não casamento muito sabia louco? cocriar na época, eu falei assim, universo, o que mais é possível vir um casamento que eu vou amar, divertido, e vai surgir dele. Eu não vou ficar pondo pressão. Sim, sim, é isso mesmo. Mas é assim, ó. Se a gente não tivesse nenhuma conclusão, definição sobre absolutamente nada. É uma coisa muito linda que eu sempre falo assim. Eu tive um namorado e ele era muito Ah, bonitinho, que ele falava isso pra mim. Ele fala assim, Patrícia, o quanto a gente pede as coisas pra Deus, mas a gente pede desse espaço de humano. Cara, Deus é incrível! Como seria abrir espaço pra gente permitir que Deus nos desse de acordo com as questões divinas? Falei, caramba, eu não tinha pensado nisso. O quanto que nós estamos limitando o que nós desejamos, que a gente está pedindo de um espaço de humano limitado. E se eu simplesmente pedisse desse Deus lindo, você que criou o universo, que coisa fantástica você pode criar para mim. Olha que fantástico. porque eu não sabia cocriar na época, eu falei que seja fantástico, divertido, eu só criei essas coisas, seja alegre, divertido e Sim, louco, sim, né? Karine, Aí, assim, ó. aí Como eu só sei que em um dia eu fiz um monte de coisa. Eu fui, casei em Las Vegas, eu cheguei de avião, dormi, que eu não estava cansada, aí casei no mesmo dia. Depois eu fui pra Roda Gigante, depois eu fui no show do Elton John, e depois eu fui fazer mais não sei outra coisa lá. Foi umas 6 coisas lá. que No legal, mesmo parabéns. dia. Parabéns. Então, é assim, ó, que coisas fantásticas e grandiosas eu posso ter na minha vida. É, Se eu abrir mão de tudo aquilo que eu defini sobre quem eu sou e sobre o que minha vida é. E é incrível, porque quando você abre mão, sabe, de todas as definições que você tem sobre quem você é e sobre a sua vida, você abre espaço para as infinitas possibilidades se manifestarem na sua vida. E tudo isso a partir de uma pergunta. Então, assim, o que mais é possível que eu não considerei? é.
Marta, sou depressiva, tomo remédios fortes, gostaria de sair desse loop. Patrícia. Como é que ela. O que que essa menina é? Desculpe. Não, é porque, como que eu fui, o pessoal foi me dando, aí eu falei assim, vou pegar alguns pra pra Tá, então Patrícia ela toma responder. remédio. Como é que é? Sou depressiva, tomo remédios fortes, gostaria de sair desse loop. Olha só, eu vou até falar para ela. Eu tenho um protocolo, tá, de saúde, que ela pode depois até me dar uma olhada lá, porque esse tratamento que eu faço à distância, que eu envio a frequência para as pessoas. Ah, Mas é assim, perdão, Marta. Marta, é assim, Marta. A gente sempre fala, a gente falava no Axis, né, que a depressão não é algo nosso, tá? Tudo bem que tem toda uma questão química do corpo, tá? Que a gente tem que organizar tudo isso, né? Mas o que que nos levou a entrar naquela desequilíbrio bioquímico? Então tem várias questões que a gente tem que dar uma olhada, que é assim, ó, quando que essa depressão surgiu? O que estava acontecendo na minha vida? Eu estou criando essa depressão por alguma coisa? Eu Parece que também parece que o mundo tá depressivo, né? Todo mundo agora tem depressão, né? Sim, sim, muitas pessoas têm depressão. Então, assim, uma outra coisa que eu até vou falar para os seus seguidores aqui, as explosões solares estão deixando as pessoas muito desequilibradas, tá? E eu falo assim, gente, se as baleias ficam encalhadas, os benditos passarinhos ficam perdidos, imagina o que isso faz com a gente. Altera completamente a configuração do nosso campo eletromagnético e deixa assim a gente mais, pode deixar a gente mais angustiado, mais depressivo, tá, Marta? Mas assim, Marta, tem tratamento. Dá para você fazer, tem vários tratamentos. Quando eu entrei no Axis lá atrás, eu tomava remédio para depressão. Tomava, né? Eu tomava remédio para depressão. E aí, por isso que assim, quando você se torna consciente, é incrível, Karina, mas quando você se torna consciente do que está por trás das nossas questões, sabe? Quando verdadeiramente eu tenho coragem de me olhar no espelho e dizer assim, peraí, por que eu tô depressiva? Cara, eu tô depressiva porque eu tô criando uma vida que não tá muito divertida, tá? Então, tudo bem, eu posso tomar várias outras coisas, porque a depressão também pode ter uma questão alimentícia, tá? Várias. Pode ser entidades no campo. Aquele moço que eu te falei que tinha 40 anos de depressão. A depressão dele foi embora no seguinte. Eu fiz um atendimento com uma senhora, ela já estava há um tempão em cima da cama, depressiva. Quem cuidava da casa dela era a irmã dela. Ela fez uma sessão comigo. No dia seguinte, a irmã dela chegou lá e ela saiu. Ela saiu de cima da cama. E a irmã dela chegou e falou assim: Ué, pra onde você vai? Ela disse: Eu tô indo pra academia. A irmã dela: Mas o que que aconteceu? Eu fiz uma sessão com a Patrícia. Karina, se eu lhe disser que aquela pessoa não estava sozinha, ela estava com todos os familiares que haviam morrido com ela. Todo mundo. Nossa. Todo. Então era uma energia extremamente pesada no campo dela. Todos. Nossa, mãe, pai, os tios todos, os irmãos. Cara, Ixi. falei, menina, Você sentia isso? como assim? Quando você foi fazer barras dela, alguma coisa lá que você fez? Eu fiz a distância, Karina. À A distância. 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 Ela é do Rio Grande do Sul. Foi a distância. Karina, é o seguinte: gratidão ao universo, eu percebo muitas energias. As minhas habilidades psíquicas são bem afloradas, tá? E aí eu comecei a perceber, falei, peraí, eu tenho isso. Falei, peraí, verdade que é seu? Não, peraí, tem coisa aqui, bora. E aí ela ia falando das coisas, falei, peraí, de quem que é isso, né? A quem pertence isso? E aí a gente foi identificando, tio, não sei o quê, avô, pai, mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, peraí, bora limpar tudo isso, liberar todo esse povo, mandar todo mundo embora. A partir do momento que você manda todo mundo embora, muda completamente a energia. Porque altera o nosso campo. Completamente. Tem pessoas, Karina, que elas desenvolvem doenças porque a entidade está perto dela morreu daquela doença. Sabe? É. E aí a gente faz um trabalho. E assim, é muito interessante porque eu já tive várias mães de santo que já vieram fazer
curso comigo, pai de santo, eles disseram assim: caramba, vai facilitar tanto a minha vida agora, sabe? Sim. Falei, ok. Qual mais leve pode ser? Então, assim, não é para as pessoas terem medo de nada. Não é gente, não é para ter medo absolutamente de nada. Eu posso dizer para você o seguinte: tem toda uma história, uma cultura de fazer a gente ter medo de tudo. E é justamente para a gente não se sentir empoderado. Vamos lá. Sim. Karina, o que que essa realidade faz? Essa realidade, Karina, faz com que a gente tenha medo de absolutamente tudo. Tudo que é desconhecido para você temer. Para quê, Karina? Para você continuar nesse espaço de não se empoderar e depender de uma solução externa, sabe? Então é fundamental a gente estudar, fundamental a gente aprender sobre tudo isso. Peraí, o que que a gente tem aqui? Como é que a gente lida com essa? Como é que a gente se trabalha? E não precisa temer, não precisa temer, não precisa. É assim, ó, como é que eu lido com tudo isso? Como é que a gente lida com tudo isso? Sabe? Se eu não tiver que ter medo, como é que a gente... É, porque o medo e a culpa domina a gente, né? Nessa terra, nesse planeta, né? Eu falo medo e raiva. Raiva também. A raiva, a raiva. Então, Marta, querida, se você está disposta a se trabalhar e abrir mão dessa depressão, maravilha, 90% já do caminho andado, sabe? E tem várias coisas para dar suporte nesse processo todo. Tem homeopatia, alimentação, as vitaminas todas, tudo, frequências, tudo, atividade física, o que mais é E possível. vai que vai, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Antes de a gente entrar no ping-pong no final, a gente vai falar assim: tem alguma mensagem final ou pergunta de Axis que você gostaria de deixar para quem está assistindo, está começando o Axis Consciousness também? Deixa eu ver o que eu poderia deixar aqui. É assim, ó. Que é algo que eu até escrevi ontem. Ah, O que se requer para você se apropriar de que as suas escolhas criam realmente a sua realidade. No dia que você se der conta que as suas escolhas criam, você nunca mais vai deixar de escolher alguma coisa na sua vida. Isso. olha, pega pra mim. Tem coisas que eu atendo no Axis que eu falo assim, parece que alguém tá trabalhando assim, perto de mim. Eu falo assim, nossa, eu tô fazendo exercício pra cliente fazer, mas eu vou pegar pra mim também, eu nem sabia dessa. Né? Parece que alguém tá atrás da Sim, gente, né? sim, sim. Então agora a gente chegando no final, vamos pro ping-pong. Eu falo uma coisa, você fala outra. Eu mudo o mundo quando você muda o mundo Quando eu quando mudo, quando eu mudo. tudo na vida vem a mim com facilidades, alegrias e glórias. Eu uso sempre ou de vez em quando. Eu uso, é para falar umas 10 vezes de manhã, de tarde, de noite, sabe? É decretar. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E fala com poder, né, também, né? Eu falo, Sim, tudo na né? vida. Não é falar que nem um papagaio, é Não, sabe se falar com apropriar. emoção. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Cair no buraco vai ser com facilidade, alegria e glória. Ganhei na Mega Sena vai ser com facilidade, alegria e glória. Eu decreto assim. Quem manda na minha realidade sou eu. Pronto, simples. Com quantos anos você queria voltar no tempo para reviver algo ou mudar algo na sua vida? Com quantos anos? Qual momento assim que você falou, eu queria mudar nesse ano? Com 15 anos, 12 anos, sei lá. Você sabe que na verdade, eu já fiz isso com várias pessoas, tá? Porque é assim, ó, um momento de escolha e não escolha. Para cada momento seu de escolha, tem um momento de não escolha. E eu nunca falei. Eu tô aqui pensando aqui agora. Quando que Vai, eu... a gente espera. Não, mas é assim, ó. Ok. Então eu voltaria em 2020. Não, 2020, 2000. não, 2021. 2021. 2021. Matrix pra você Que que-
aquele ator lá do filme, tô brincando. Vamos lá. Não, é porque é bem complexo isso, né? Matrix, para mim, é uma estrutura da qual a gente ainda não se deu conta, ok? E que no dia que a gente realmente se apropriar e descobrir, obviamente, né? No dia que a gente se apropriar e descobrir como é que a gente consegue transitar por ela, vai ficar muito mais fácil. E eu acho que é isso que todo mundo está fazendo aqui, né? A ideia é como é que joga o jogo. Na verdade, quando você fala assim para mim, a Matrix aí eu vou falar assim, o jogo dessa realidade. Ok. A puxada de orelha quero dar para você que faz Você alguma... que se julga, você que não acredita que você cria sua realidade e para você que reclama. Então, se julga, não acredita que você cria sua própria realidade e só reclama. Qual é o palavrão aí que você vai falar agora? No cu que você não consegue, no cu que você não dá conta, sabe? É assim, ó, acredite, acredite. A melhor coisa do mundo é você olhar no espelho e se autorizar a viver a vida que você deseja. E mais, sabe, se dar permissão de fazer novas escolhas. Não importa quantos anos você tenha, sei lá, 20 Tô anos, 30 com... Não, anos, eu 50, tô com 80 70, anos, e aí? Dá 80, pra mudar? 80, dá para mudar, dá para mudar, dá. Eu já tive alunas com, se não me engano, 80 anos na minha classe. É mesmo? Eu acho que foi 80, 70 e poucos, quase 80. E elas estavam lá fazendo fundamento. Então, assim, ó, para mudar. Olha que fantástico. E o que é beleza pura, pura beleza pra você? É a total leveza e permissão de ser do jeito que você é, sabe? Sem filtro, sem absolutamente nada. É simplesmente ser. Acho que beleza é isso. Beleza é a escolha de ser. Aí, tá vendo que eu criei Patrícia aqui no Beleza Pura, Pura Beleza, ela Agora que eu vi aceitou. beleza pura, pura beleza. Agora que eu vi, que bonitinho. Eu não tinha conectado, que é o nome do seu programa, do seu. É, É o nome do programa ou o nome do perfil? é o nome do programa que eu faço as entrevistas. Muito legal. Parabéns. Eu Tá nunca vendo? tinha Ó, desde feito. 2017 te namorando aí, ó. Falei, tá vendo que eu criei? Maravilha, que é mais possível. Legal, né? Eu acho que eu vou começar a fazer lives por aqui. Faz mesmo, porque o povo tava pensando assim que TikTok era só dancinha, só isso. Não, o povo tá migrando pra cá, viu? Agora o momento é o TikTok, Eu vou começar a fazer. Eu vou começar. Vou mesmo. né? Como Aham. pode melhorar? O que mais é possível que eu ainda não considerei? Sim, lindinha. E olha, eu convido você também a descobrir as outras coisas, os tratamentos de modulação quântica que são incríveis, sabe? Procura você hoje no YouTube? Tem no YouTube, tem no Instagram, que é no YouTube também é Patrícia Gonçalves, né? E no Instagram é Patrícia Gonçalves _access. Nos cortes eu vou colocar o seu endereço lá pra galera Maravilha, acessar. querida, maravilha, eu agradeço. Gratidão aí, vou falar igual o pessoal, gratitude. Gratitude, whatever. Não, o pessoal do ar que vocês falam assim, como que que eles falavam assim, fodástico, é fodástico isso lá? Também tem os seres fodásticos, é assim, sabe, que são suprassumo de fodástico. Que tá Então a tranquilo. gente fez uma live fodástica. Com certeza, a gente fez uma live super fodástica, olha aí. E aí Pô, vai estar vai nos dar 2 horas cortes. de live. Olha, 2 horas, agora que eu tô vendo, olha. Maravilha, maravilha. Gratidão. E aí Tá vai bom, ficar os querida. cortes, aí eu te passo depois. Maravilha. Tá Obrigada bom, para todo um mundo que beijo. assistiu e os cortes e o endereço dela vai estar lá. Tá bom então, minha linda. Beijinho, tchau. Tchau, obrigada. De nada.